Planejamento. Cuidando do seu bem mais precioso, que é o tempo. A gente vai falar de gestão do tempo também, tá? Mas já dizia o sábio Benjamin Franklin: fale em planejar e planeje-se para falhar. Sem um plano é difícil você chegar onde você quer chegar. E aí, gente, essa questão de planejamento, eu acho que vale a pena puxar um pouquinho dessa coisa da batalha é sua. Porque o planejamento, gente, tem que ser seu. Cada pessoa sai de um lugar e quer chegar num lugar diferente. Então, cada um começa num nível diferente. Então, vamos supor, mesmo que todo mundo queira prestar o mesmo concurso, cada um tem uma formação diferente, cada um tem facilidades, dificuldades diferentes, cada um tem uma rotina diferente, sabe? É muito diferente. Então, a batalha é sua, a batalha não é do outro, ela é sua. A rotina é única também, ninguém tem a mesma rotina que você, ninguém acorda na mesma hora que você, ninguém tem a mesma qualidade de sono, ninguém come as mesmas coisas que você, ninguém tem o mesmo estresse que você, as mesmas atividades, as mesmas obrigações, as responsabilidades e por aí vai. Então, o seu planejamento também tem que ser único por conta da sua rotina única. E outra coisa, o ritmo próprio, né? Ainda que uma pessoa tenha, sei lá, a mesma rotina, a gente faz tudo igual, mesma rotina, a gente estuda na mesma escola, tudo. Cada um tem um ritmo diferente de aprendizagem. E isso varia muito se a pessoa tem hábito de leitura, que ela consegue desenvolver velocidade de leitura, por exemplo. Se a pessoa tem hábito de aprender, né? Já tô puxando a orelha de vocês. Tem que aprender. Então, a pessoa que tem esse costume de aprender, que, sei lá, desde pequeno ou agora, faz aulas diferentes, aprende habilidades diferentes, de partes diferentes, que envolvam habilidades diferentes realmente, ela vai ter mais facilidade para entender estruturas lógicas e aprender mais facilmente outras disciplinas também. Então, ritmo próprio de estudos também. Então, de que adianta você ter um planejamento igual ao do coleguinha se você não consegue acompanhar ou se ele não consegue te acompanhar? Enfim, o planejamento tem que ser seu. Você tem que saber fazer o seu próprio planejamento. Agora, vamos a nata ali do planejamento. E aí é uma coisa que o pessoal falha muito. Primeiro é conhecer o desafio, né? Você tem que saber onde que você tá caindo ali, né? Por exemplo, eu tenho que me planejar para uma corrida. Falta informação, né? É uma corrida de 5 km, é uma corrida de 42 km, é uma corrida de 100 km, é uma corrida de 200 km. Dependendo de qual vai ser o desafio, o seu planejamento vai ser diferente. Uma de 5 km, sei lá, não precisa nem levar nada para comer, né? Leva uma garrafinha d'água. Agora, se é uma corrida, sei lá, de 100 km, provavelmente eu vou precisar de um carboidrato, um negócio assim, não faço ideia, tá, gente? Não sei, mas precisarei de outras coisas. Então, você precisa conhecer o desafio. Então, você que tá entrando agora no mundo dos concursos, decidiu que quer estudar, sei lá, para a área fiscal, para a área de controle, busque no YouTube depoimentos de pessoas que conseguiram a aprovação nessas áreas, tá? Inclusive, se você quiser para a área fiscal, policial, de legislativa, tem aqui no canal, eu conto como eu me preparei para cada um desses concursos. Mas, cara, joga no Google, joga aqui no YouTube, né? Lembra da proatividade, aprovado, concurso tal. E veja como foi essa jornada, né? Assiste pelo menos uns 5, tá, gente? Não vê um só, não, porque aí você vai ficar meio, né, bitolado. Porque você vai ver que, assim, um só estudava, né, gente, em questão de apenas, exclusivamente estudada, né? Que é uma coisa que dá raiva quando fala que você só estuda, né? Nossa, matar a gente de raiva. Mas tudo bem. Um tava por conta dos estudos, o outro estuda e trabalha, o outro estuda e trabalha, tem filho, cachorro, o outro estuda, faz faculdade e tem um gato, né? O outro, entendeu? Cada um é diferente. Aí você vai se deparar com diferentes histórias, com diferentes abordagens, com diferentes cargas horárias e tal, e você vai conhecer o desafio mais como um todo e vai entender onde que você, né, o que você vai ter que fazer. Depois, faça um diagnóstico. Muita gente ignora essa etapa, né? Você tem que saber onde você tá. Então, pega um quadro de horários, coloca ali o que você faz ao longo do seu dia, de domingo a domingo. Tudo, os horários. Se você é uma pessoa muito à deriva, assim, que não se planeja, tenta começar a fazer isso, né? Ter pelo menos alguns horários fixos. Meu trabalho é assim, assim, assado. Porque quando você não tem um quadro de horários, meu filho, o mundo programa a sua vida pra você. Se você não tem uma janelinha ali no seu Google Agenda, ou no seu Planner, ou na sua agenda, o que quer que seja, falando, esse é meu horário de estudo, e a pessoa te manda ir no supermercado, você vai, né? Porque não tem nada ali pra você fazer, teoricamente. Então, faz um diagnóstico do seu dia e já vai olhando de forma crítica, né? Conforme os dias vão passando. Hoje eu vi que eu gastei muito tempo nisso, naquilo. Eu vi que eu fiquei enrolando aqui, e por aí vai. Então, faça um diagnóstico do seu dia. Depois, você vai traçar o plano. Então, depois que você entendeu a sua rotina, o que você faz em cada dia, né? Onde estão ali as janelas que você poderia acrescentar alguma coisa, né? Aquela coisa que você sempre quis aprender ou aquele estudo que você precisa colocar
Aí sim você vai traçar um plano. Aí o que acontece? Mas muita gente até faz isso, mas fica por aí o problema tá aí. Porque o que acontece? Depois que você traça o plano, você precisa voltar para a etapa 2. Você precisa fazer um diagnóstico de como ficou a sua rotina com aquele plano que você traçou. E muita gente não faz isso. Fez aquele planejamento de estudos, aquele quadro de horários lá incumprível e tipo, dá sangue pra conseguir cumprir, não consegue, fica frustrado, continua frustrado, daqui a pouco desiste. Então não, traçou o plano, experimenta por uma semana. Aí faz um segundo diagnóstico, coloca ali, olha, minha meta era tal, eu fiz tanto, faltou tanto tempo, por quê? Porque não tinha tempo no dia mesmo, aqui faltou. Porque eu não queria dormir menos, eu preciso dormir minhas 7, 8 horas, ok? Veja se ficou razoável, veja se está factível, né? E se não tiver, você volta pro 3, adapta o plano, né? Então é isso que muitas vezes falta, né? Você fazer o seu planejamento e fazer um diagnóstico em cima dele. Então o planejamento, gente, ele tem que ser flexível, né? O pessoal da área fiscal vai lembrar, em auditoria a gente estuda o planejamento do auditor, né? Ele tem que ser flexível. Não adianta você traçar um negócio e querer ir até o fim. Aquele exemplo, quem quer dar esse exemplo, gente? Como que você vai da sua casa pro seu trabalho? Né? Aí você, no Google Maps, você consegue ver a rua. Então você tem uma direção ali, ok. Mas se você quiser da sua casa já traçar todo o passo a passo que você vai ter que fazer até o seu trabalho, tipo, eu vou entrar no carro, vou tirar o freio de mão, vou acelerar por 2 segundos, virar o volante, sair, entrar. Você não consegue, concorda? Porque vai aparecer um carro ali que não estava no seu planejamento mental. Ou, sei lá, passar um gato na sua frente, você vai ter que frear onde não estava planejado para você frear. Mas se você ficar bitolado ali naquele planejamento que você fez na sua cabeça, você não vai chegar no seu trabalho, vai dar tudo errado. Você não consegue prever quantos carros vão estar ali no sinal com você e por aí vai. Então o planejamento tem que ser flexível. A direção tem que ser única, mas o planejamento, como você vai fazer ali dia após dia, ele tem que ser flexível, ele tem que estar sempre melhorado. Agora vamos à meta SMART, gente, isso aqui é muito, muito importante. Meta SMART porque aqui é uma sigla, né? Elas têm que ser específicas. Então, a sua meta não pode ser, eu quero estudar mais esse ano. Não, isso aí não dá pra bater. Você nunca vai cumprir essa meta. Você nunca vai fazer o Vzinho ali na sua notinha, né? Você nunca vai ter aquela sensação de que tá conseguindo alguma coisa. Não, ela tem que ser específica, ela tem que ser expressa em frases concretas. Como assim? Ela tem que ser também mensurável. E aí você junta as duas coisas. Então, minha meta vai ser estudar 2 horas por dia. Tá, essa meta eu consigo cumprir. Ou essa meta eu consigo não cumprir e ver por que eu não cumpri e ajustar. Agora, a meta não pode ser essa coisa nem impossível, minha meta é passar no concurso tal. Não, as metas têm que ser menores. Então, elas têm que ser realistas, alcançáveis, né? Eu tô botando em inglês que é para a sigla da sete. Tem que ser alcançável, tem que ser relevante. Qual que é o motivo por trás dessa meta? Por que você quer estudar as 2 horas por dia? Isso faz sentido dentro do contexto do que você realmente quer? E elas têm que ser mensuráveis no tempo, tá? Então, como que é uma boa meta de estudos que você tem que traçar? Depois que você fez o diagnóstico do seu dia, você vê ali as janelas. Então, em média, na semana, eu tenho ali 4 horas líquidas por dia. Ok. Então, minha meta vai ser estudar. Se você estiver começando, você pode fazer um período de adaptação. Minha meta vai ser estudar 3 horas por dia por uma semana. Aí você vai checando todos os dias e quando der uma semana, você checou aquela meta inteira. Ok. Aí agora minha meta vai ser, então, estudar 4 horas por dia durante uma semana, você vai fazendo assim. E aí você consegue, então, uma meta específica, mensurável, a meta que vai te dar aquela dopamina de que você conseguiu cumprir alguma coisa na qual você se propôs, e não vai ser aquela coisa super abstrata. Eu quero estudar mais esse ano. Você nunca vai cumprir, você vai sempre ficar achando que faltou alguma coisa e vai ficar frustrado e não vai ter aquela sensação de que você é uma pessoa que faz, tá? Agora, gente, a gente entrou nisso aqui, ó. Agora, esse aqui, Sêneca. A pessoa, quando não precisa pôr o sobrenome, né? Você já sabe. Quem já leu esse livro? Sêneca sobre a brevidade da vida. Na verdade, sobre a brevidade da vida é um pedacinho do livro. Muito curtinho, gente. Vale muito a pena. E a gente vai entrar nos ensinamentos dele agora, rapidinho, sobre a questão da gestão do tempo. Gente, tem um livro que eu rabisquei. Eu rabisco mesmo nos livros, tá, gente? Vocês não ficam bravos comigo, não. A maioria dos homens é pródiga, a única coisa em relação à qual a avareza é honrosa. As pessoas desperdiçam tempo, gente, como se fosse... Não sei, me fala uma coisa aí que pode desperdiçar. Porque tempo não é. Então, eles desperdiçam tempo como se tempo fosse infinito. Como se a gente tivesse uma fonte de tempo ali que fica pra sempre, o tempo inteiro. Cara, o tempo é tão escasso, tão escasso, tão escasso, que, segundo Sêneca, a gente podia até ser avarento em relação ao tempo.
E aí, gente, o autodidata é aquele que consegue fazer a gestão do tempo. Então, ele tem o planejamento e ele consegue cumprir porque ele dá valor ao maior bem que a gente tem, que é o nosso tempo. Me conta aqui se vocês dão valor ao tempo de vocês. Vamos lá, algumas perguntas. Você anseia pelo futuro? Muitos sofrem esperando uma coisa acontecer e não vivem o momento presente. Isso acontece muito, né? Eu já escrevi muito sobre isso também lá no perfil, né? Se você fica só esperando uma coisa acontecer, essa demora, esse período custa passar. E quando chega, o negócio acaba, né? Vai na hora. Eu quero muito chegar essa festa, uma festa X. Aí fica esperando a festa parece que voa, né? Não, gente, a gente tem que estar no presente aqui. Né? Você só vai conseguir conquistar um objetivo muito difícil, muito específico aqui, que você quer, se você aproveitar cada hora de estudo que você tem. E aproveitar mesmo, porque o que acontece é que o aluno que não é o autodidata, o aluno que é o robozão, o automaticão, ele senta, ele tem a meta de estudos, eu vou estudar 3 horas, ok. Ele estuda aquelas 3 horas pensando no descanso, pensando no dia que ele não vai precisar mais estudar, pensando no dia que ele for aprovado, pensando no dia... Não vai entrar, a gente tem que pensar naquilo, ó. Eu agora estou vivendo esse momento em que eu preciso me dedicar a esse estudo. Eu preciso me concentrar, eu preciso absorver essa informação, eu preciso reter essa informação. E aí entra aquilo que a gente falou. Qual que é a solução que isso aqui me traz? Qual que é o problema que todo esse conteúdo está tentando solucionar? Você tem que estar presente ali naquele conteúdo, tá, gente? Você acha a vida longa ou curta? Sêneca dizia que a vida dos sábios é longa, porque eles não desperdiçam tempo, né? E o seu aprimoramento? Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? Qual foi a última vez que você se desenvolveu? E aí entra aqui o estudo para concurso, é um autodesenvolvimento que você quer melhorar a sua vida, né? Você quer conseguir uma vaga aí dos seus sonhos. Ele fica por último ou fica primeiro? E aí a frase, não vou nem falar, porque é ele que tem que falar, olha. Não te envergonha de reservar para ti essas sobras de vida e destinar ao aprimoramento da alma apenas esse tempo que não poderia ser empregado em mais nada? Então, qual que é o tempo que você coloca nos seus sonhos? É o tempo que sobra depois que você já foi pro seu trabalho que você não gosta? O tempo que sobra depois que você já ficou deitado 5 horas no sofá ali navegando no TikTok? Ou o tempo que sobra depois que você já ficou lá olhando pro teto, trocando de canal na televisão? Então, quando você vai fazer o seu planejamento, muitas vezes o primeiro quadradinho que você tem que preencher é o tempo que você vai se dedicar ao seu sonho, ao que você realmente quer. E o desperdício, né, gente? Aí o pior é esse. Como se fosse nada, solicitam e concedem tempo, né? Então aí as pessoas sem noção também, né? Que ficam né? Falando, faz isso aqui pra mim, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso assado. Pessoas sem noção, tá, gente? Eu não tô falando de pessoas próximas, pessoas que, né, das quais você quer cuidar. Não, tem muita gente sem noção nesse mundo. E eles pedem tempo e você dá o tempo como se fosse nada. Aí tem até outra frase que eu coloquei aqui, ó, pra vocês dele. A vida é longa bastante, mas quando diluída na preguiça, sentimos que já passou. Então a questão dos sábios é bem isso, ó. A nossa existência é bastante extensa pra quem dela bem dispõe. Então você tem que cuidar do seu tempo.